Rita, não existe estado intermediário, mas a Bíblia diz que o estado intermediário é uma realidade. E por último, ela explica a promessa de Jesus, ou as promessas de Jesus, principalmente ao ex-ladrão na cruz, de que ele estaria no mesmo dia com ele no paraíso, e ainda a promessa que ele também fez aos discípulos em Mateus capítulo 10, versículo 8, dizendo: "E não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma." Portanto, a imortalidade da alma é uma realidade, ela é imprescindível, é uma doutrina ortodoxa e bíblica defendida por Jesus e pelos apóstolos. Professor Lucas Bonzoli, está contigo. Fala pertinho aí. O Elias explicou bem que para nós, mortalistas, a gente não possui uma alma, a gente é uma alma. A gente vai lá para o texto básico, que é o de Gênesis 2:7, onde a gente vai ver a narração da criação humana. A gente vai ver: "Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou uma alma vivente." Então, o que essencialmente, basicamente, a alma é? É alguma coisa que Deus colocou dentro do homem? Não, é como se tornou como resultado da fusão entre o corpo do pó da terra e o espírito, né, que é o que anima o corpo para que ele se torne uma alma vivente, que é o mesmo que um ser vivo. Então, muitas vezes a gente vai ver que o sentido básico de alma é simplesmente uma pessoa. Agora, qual a razão principal que me fez mudar de imortalista para mortalista, isso há muitos anos atrás? Foi principalmente por causa da doutrina da ressurreição. Por quê? Porque, ao meu ver, e a gente pode debater isso aqui, que a doutrina imortalista, ela vai anular o próprio propósito da ressurreição. Ela vai tirar o protagonismo da ressurreição. Então, na visão dos imortalistas, quando a alma sai do corpo, ela já vai direto à presença de Deus. Então, o que seria a ressurreição? Seria um acréscimo de um corpo que a pessoa está desincorporada lá no céu, então ela vai ter que se religar para o corpo por ocasião da ressurreição para voltar para o céu depois. O que, para mim, não faz muito sentido, mas principalmente a ressurreição, ela só vai se tornar realmente necessária para que exista uma vida póstuma na doutrina mortalista. Por exemplo, a gente vê lá em 1 Coríntios 15:32, Paulo dizendo: "Se foi por meras razões humanas que eu tenho com Éfeso, o que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos." Agora, por que ele diria: se não tem ressurreição, viva de uma forma hedonista, come e bebe, amanhã morre? Porque ele presumia que sem ressurreição não haveria nada depois da morte. Não é que sem ressurreição haveria uma alma lá fora do corpo, lá no céu, que a gente estaria com Deus do mesmo jeito, por toda a eternidade, só que sem um corpo físico. Mas sim que não haveria nada. Então é melhor comer e beber e depois morrer. Seria como se fosse um ateu mesmo, né? Então, a doutrina da ressurreição, ela só é protagonista dentro da perspectiva de que não existe uma alma imortal no ser humano. E aí eu posso acrescentar mais um fator importante, que é o fato de que não existe nenhum texto bíblico que afirme expressamente a imortalidade da alma. Eu fiz uma pesquisa, inclusive, está no meu livro isso, que das 758 ocorrências de alma na Bíblia, seja nefesh no hebraico, seja psique no grego, nenhuma vez ela é acompanhada de eterno ou de imortal, mas 300 vezes está no contexto onde ela morre. Por exemplo, Josué 10:28 é um texto que vai dizer aqui que naquele dia Josué tomou Maquedá, atacou a cidade e matou o seu rei, espada, e exterminou todos que nela viviam. Isso aqui na versão em português, na NVI. Se você vai no hebraico, tá lá, exterminou toda a nefesh que nela vivia, ou seja, exterminou toda a alma. Então, claro que como os tradutores eles vão omitir a palavra alma de textos como esses, então, para a maioria das pessoas não vai parecer que a alma morre. Mas quando a gente vai nos originais, isso fica muito claro. Aí tem um texto só que os mortalistas usam, que é Mateus 10:28, não sei se o Elias vai querer entrar nesse tema, a produção inclusive me informou que seria o texto base, né, desse debate, que vai falar: "Não temos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno." Mas a gente pode discutir, eu gostaria muito de estar na discussão do que é alma nessa primeira parte do versículo, mas a própria sequência vai deixar claro que, mesmo nesse versículo, a alma também é destruída junto com o corpo no inferno, né, que seria a indicação do final. Ok, Elias, chegamos no texto. Bom, agora é muito importante nós trabalharmos a questão da nefesh, né? Porque uma vez que no início eu comecei dizendo o seguinte, que na visão mortalista ou na visão psicopanirrita ou aniquilacionista, o homem não tem uma alma, mas ele é uma alma. Mas nós entendemos que o homem tem uma alma. Em primeiro lugar, parece-me que no entendimento do professor Lucas, a alma é somente uma pessoa. Ainda que a alma, ela tem vários significados. Alma pode ser um corpo morto, um cadáver, de acordo com Números capítulo 6, versículo de número 6. Alma pode ser a pessoa. Alma pode ser vida. Alma pode ser a mente. Alma pode ser a parte material que sobrevive à morte do corpo, e nós temos 2 lexicógrafos, principalmente para abonar essa assertiva de que existe uma parte material. Uma parte material no homem, e não apenas a questão de sopro. Quando a Bíblia diz, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 2, versículo de número 7, "E formou Deus o homem do pó da terra, e soprou
o Neshama em suas narinas, ele foi feito, aí a tradução, alma vivente. Mas é bem da verdade, a palavra ali não é alma vivente, mas uma criatura vivente, um ser vivente. A preocupação de Moshe, ou seja, de Moisés, do Espírito Santo através de Moisés, não é trabalhar a composição do homem, se o homem é corpo e alma, se o homem é corpo e alma e espírito. Mas apenas dizer que foi criado um ser vivo, um ser que respira, porque a palavra nefesh vem de nafash, que é respirar. Logo, uma nefesh é um ser que respira também. Agora, que o homem tem uma alma, não está em discussão ali no Gênesis capítulo 2, versículo 7. E até porque nós precisamos apelar na perspectiva da revelação progressiva. E na revelação progressiva, quando vamos para Mateus capítulo 10, versículo de número 28, o Senhor Jesus é taxativo em dizer o seguinte: e não temais os que matam o corpo. O verbo matar que aparece ali é apoketeino. E todas as vezes que apoketeino aparece é sempre para matar. Só que quando matam o corpo, mas não podem matar apoketeino a alma. Não podem matar a alma. Então veja bem, se o homem pode matar o corpo, mas ele não pode matar a alma, é fato que, por ocasião da morte do corpo, a alma sobrevive. A alma sobrevive. Mas aí, a apelação do aniquilacionista na segunda parte do versículo. Ah, mas está escrito que temei antes aquele que pode fazer perecer, que o verbo ali é apólime, no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Diz que ele pode, não diz que ele vai fazer. Okay. Ou melhor, que ele vai aniquilar. Mas que ele pode, tem não poder. Diz. Ele tem poder para isso, porque Deus é todo poderoso. Mas não diz que ele vai fazer. Porque seria uma incongruência da parte de Deus se nós tentarmos harmonizar outras passagens bíblicas. Então, tudo que eu quero dizer é que o homem tem uma alma, porque digamos que eles estivessem certo na segunda assertiva, da segunda parte do versículo, matando o corpo não pode matar a alma, então o homem tem uma alma. Ok. Professor Banzoli. Bom, vamos lá. Eu acabei de dizer na primeira fala que existem 300 textos, que inclusive eu listo um a um no meu livro, que falam de morte da alma. Nessas ocasiões, o que os moralistas dizem? Ah, mas esse texto aqui não é alma mesmo, é vida, é pessoa e assim por diante. Ok, eu posso conceder. Agora, por que nessa ocasião específica de Mateus 10, 28, a alma ali tenha que necessariamente ser entendida como um elemento? Ou seja, por que a gente não pode entender que pode estar falando de outra coisa da mesma forma que eles usam a lógica da polissemia para a palavra alma nos textos que falam de morte da alma? Então, por exemplo, a gente vai ver apenas alguns versículos depois, né? A gente está debatendo Mateus 10, 28. Se a gente avança 11 versículos apenas, olha o uso que ele vai fazer de psique lá em Mateus 10, 39. Quem acha sua vida, a NVI traduz por vida aqui, mas no original tá psique, alma, a perderá. E quem perde a sua vida, tá lá de novo, psique, alma, por minha causa a encontrará. Então, o sentido aqui é de perder a vida presente justamente para alcançar a vida futura. Essa vida futura é, obviamente, a vida eterna. E a vida eterna é chamada de psique, de alma. É a mesma coisa que aparece lá em Mateus 10, 28. Vamos pegar um outro texto, por exemplo, Lucas 21, 19. É perseverando que vocês obterão a vida. Qualquer pessoa, além desse texto, vai naturalmente entender que está falando da vida eterna, né? Você vai encontrar a vida, qual vida? A vida eterna. Agora, se a gente vai no grego, tá lá, vocês obterão a psique. Agora, você vai obter uma alma enquanto elemento para dentro do seu corpo, que eles dizem, inclusive, que a gente já tem? Não faz o menor sentido. Então, o que é que você vai obter com o psique? É justamente a vida eterna. Então, vários versículos vão usar a palavra psique, alma, não no sentido de uma alma enquanto elemento, mas no sentido da vida eterna. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Não é para temer aquele que apenas pode dar o fim a essa existência terrestre representada pelo corpo, mas aquele que pode também dar o fim à nossa própria existência futura na ressurreição, né? Ou seja, nos privar completamente da vida eterna e nos aniquilar na segunda morte, que é a morte eterna. Eu gostaria só de comentar brevemente aquilo que o Elias falou, que a segunda parte do versículo diz que ele pode destruir a alma, mas não que ele vai destruir a alma. Mas eu não vejo como isso faça muito sentido. Por quê? Porque senão o texto estaria dizendo mais ou menos o seguinte: temam aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Não é para temer aqueles que matam o corpo, mas não a alma. Antes temo aquele que também mata, não vai matar só o corpo, mas não a alma. Porque seria mais ou menos como um ladrão dizer assim: ó, eu posso roubar a sua casa, mas eu nunca vou roubar. E você tem a certeza absoluta que esse ladrão nunca vai roubar a sua casa. Você vai ter medo desse ladrão? Não vai. Então, a fala do versículo ali que Jesus diz só faz sentido pressupondo que Deus não apenas tem o poder de fazer isso, mas que ele efetivamente faz isso. Ou seja, que ele vai matar mais do que aquilo que os homens matam.
mata. Os homens matam apenas o corpo, representando essa existência terrestre atual. Mas Deus vai matar não apenas o corpo, mas também toda a nossa plenitude, ou seja, vai nos aniquilar realmente no Geena. Então é assim que eu vejo o texto. Ok, Elias. Bom, vamos dar continuidade então àquilo que nós acabamos de propor. Mateus 10, capítulo de número 28, usa o verbo apoqueteino, que é matar, no sentido de matar mesmo. Ao passo que a segunda parte do versículo vai usar o verbo apólime. E o verbo apólime, diferente de apoqueteino, ele tem um campo semântico muito amplo. Uma vez que ele tem um campo semântico amplo, significa que esta palavra apólime, esse verbo, ele tem vários significados. Ele tem muitos significados. Por exemplo, apólime pode ser estragar. Por exemplo, o odre, que é feito de pele de carneiro, depois do vinho passar pelo processo da fermentação, não se pode colocar vinho novo nele, porque ele vai estourar. Essa rotura do odre significa que ele passou pelo apólime, ele estragou. Olha, ele estragou, ele está agora inutilizado. Ele não deixou de existir. Porque é importante salientar que quando um aniquilacionista ou mortalista, representado aqui pelo professor Lucas Banzoli, ele fala de morte, ele não está falando de apenas morte, está falando de aniquilação, de deixar de existir. Ou eu estou enganado? É isso mesmo? Certo. Tá certo? Então é deixar de existir. Então veja que o odre, ele teve uma rotura, mas ele continuou existindo. Ele simplesmente se tornou inútil. E a palavra é a mesma. É a mesma, é apólime. Da mesma sorte, a palavra alma, ela não pode ser engessada dentro de apenas de um texto, porque ela também possui um campo semântico muito amplo. E alma tem vários significados. Mateus 10, 28, o que significa alma? A parte material que sobrevive à morte do corpo, porque precisa ser explicado isso. Porque veja bem, pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Aí, suponhamos que os aniquilacionistas estejam corretos e realmente Deus vai aniquilar, porque não é apenas matar e tornar inútil, mas ele vai matar, vai fazer deixar de existir. Mas quando é que ele está dizendo no texto, e eu deixo até o professor Lucas e depois eu completo, me dizer, ele está dizendo, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno. Diga para toda esta audiência, que inferno é esse ao qual Jesus está se referindo? Se referindo ao Geena ali no texto. E o Geena já está em atividade? Não. É para o futuro? Sim. E então, se ele só vai fazer isso na Geena, o que aconteceu com a alma de Caim, dos habitantes de Sodoma e Gomorra, dos mortos no período do dilúvio? Para onde que foram essas almas? Se elas deixaram de existir. Se elas só vão deixar de existir na Geena, e a Geena não está em atividade. Caim faz mas uma vez morto, ele deixa de também deixa de existir. Não deixa de existir na conceito dele, não. Porque dentro do texto que nós estamos discutindo é Mateus 10, 28. Em Mateus 10, 28, não tem mais os que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Ou seja, alguém pode te matar, mas a sua alma ele não mata, ela continua existindo. Temei antes aquele que pode fazer lá na Geena. Não pode ser alma, aqui não pode ser vida eterna. Como é que ele vai jogar vida eterna na Geena? Vamos lá. Quem vai para a Geena é porque não tem vida eterna. Quem tem vida eterna, ele não pode ir para a Geena porque ele continua vivo. Agora, Caim, ele não tinha vida eterna. Ele morreu há 6.000 anos atrás. Está onde a alma de Caim. Certo. Eu não vejo como esse argumento, na verdade, vai refutar a gente. Na verdade, eu uso esse argumento contra eles, na verdade. Porque se o texto está falando aqui que destruir tanto o corpo como a alma no inferno, que o inferno ali, como o próprio Elias Soares falou, é o Geena. Porque se nessa ocasião não tem destruição, ele simplesmente vai para o inferno e fica sofrendo lá. Por que então Jesus falou que vai mandar tanto o corpo como a alma para no caso, né, não pode matar o corpo, vamos voltar lá. Antes tenha medo daquele que pode destruir tanto o corpo como a alma no inferno. Aí se você vai para o texto paralelo, o texto de Lucas, olha o que você vai ver ali dizendo. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu mostraria quem vocês devem temer. Temo aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, vocês devem temer. Então, se o sentido é, você mata o corpo, a alma sobrevive depois da morte do corpo, certo? Aí a alma vai para o inferno, ok? Agora, qual inferno que é esse que a alma vai imediatamente após a morte do corpo? É o Hades.
Mas o texto aqui, se você vai no original, tá o Geena. Ou seja, por que Jesus pula o Hades, pula aquilo que seria o inferno temporário e vai direto pro Geena? Nós temos uma explicação, que ele está falando justamente do aniquilacionismo final, da segunda morte. Como eu expliquei, a primeira parte do versículo trata da primeira morte. A segunda parte trata da segunda morte, que é pós-ressurreição. Por isso que ele menciona corpo e alma lá em Mateus 10, 28. Por isso isso que responde aquilo que o pastor Elias falou. Agora, eu queria responder também aquilo que ele falou sobre a diferença entre apotenesco, que seria a palavra para morte, na primeira parte do versículo, e apólime, que é a palavra para morte, para destruição, ali traduzido como destruir, na segunda parte do versículo. Por quê? Embora nessa ocasião dos odres, ele fez uma boa observação, mas todas as vezes, repito, todas as vezes que essa palavra é usada em relação a pessoas, invariavelmente ela é traduzida ou como destruir, ou /perecer, ou como perder. Você pode ir na Bible Hub, por exemplo, e você vai ver a relação de passagens, todas as vezes vai ser destruir ou perecer, ou perder, aplicado a seres humanos. E o interessante é que você vai ver, por exemplo, nesse versículo não faz nem sentido traduzir com perder. Nenhuma tradução vai traduzir com perder. Não faz sentido falar, por exemplo, tem aquele que pode perder tanto a alma como o corpo no inferno. Não faz sentido. Então aqui é destruir. E todas as vezes que destruir, que apólime é usado no sentido de destruição aplicado a seres humanos, sempre tem o mesmo sentido de apotenesco, ou seja, de matar. Eu vou citar apenas alguns textos, aí eu passo a palavra para o Elias. Na Septuaginta grega, por exemplo, vai estar lá, Gênesis 18, 23. Abraão aproximou-se e disse: exterminarás o justo com o ímpio, está lá apólime. Daniel 2, 24. Daniel fala: não execute os sábios, ó rei. Está lá, execute é apólime. Números 24, 19. Dominará Jacó e matará os que restam nas cidades. Apólime de novo. Vamos para o Novo Testamento. Lucas 17, 27. Vai falar: então veio o dilúvio e destruiu apólime a todos. Eles continuaram vivos nas águas do dilúvio? Não, eles morreram mesmo, né? A mesma coisa. Lucas 17, 29. Mas aí saiu fogo de Sodoma e Gomorra, etc. E os consumiu a todos. Consumiu aqui também é apólime. Ou seja, eu separei aqui dezenas de textos, mas para poupar nosso tempo, né? O resumo é esse: sempre que apólime está no sentido de destruir, ele tem o mesmo significado básico de apotenesco, ou seja, de matar realmente. Elias. Bom, como vocês puderam ver, ele não me respondeu para onde está a alma de Caim, nem dos antediluvianos e nem dos habitantes de Sodoma e Gomorra. Agora, olha só a enroscada que a argumentação do professor Lucas o empurrou. Porque se ele disse que Jesus está dividido em duas partes, ele pula o Hades, porque nós acreditamos que a partir do momento que o ímpio morre, a sua alma vai para o Hades. Ele diz que Jesus pulou o Hades e vai direto para a Guiena. Olha só, quando o ímpio morre, olha o que Jesus falou: não temais os que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Se não pode matar a alma e só vai matar na Guiena, é fato que essa alma continua viva. Então ele diz que se Jesus pulou, ele está dando causa para a minha argumentação de que a alma do ímpio continua viva. Ainda que no conceito dele não vai para o Hades, mas depois vai para a Guiena, só que ela não morreu. Ela porque o Senhor... onde? Justamente, eu quero saber, porque eles também não acreditam no estado intermediário. Se não existe estado intermediário, alguém matou o corpo, mas não matou a alma, para onde foi essa alma? Agora, quando ele cita, por exemplo, Lucas, capítulo 12, versículo de número 4, gente, não temam os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. É claro que não tem. Qual é o homem que tem poder para matar uma alma, uma parte material que sobrevive à morte do corpo? Ele pode dar um destino final para essa alma? É claro que não. O texto por si só já refuta toda a argumentação, e é importante ler Lucas, capítulo 12, versículo 4, à luz também do versículo de número 5, porque o texto não para por aí. E quando o professor Lucas, por exemplo, apresenta apólime, ele vai procurar o significado que lhe apraz, mas nós estamos discutindo Mateus 10, 28, não podemos fugir do texto. Aí depois a gente vai discutir em outro texto para ver o significado, porque eu jamais neguei que apólime pode significar matar em outros textos, mas naquele texto ali é tornar inútil. Agora o 12, 4. E diga-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Isso é lógico, tudo que o cara pode fazer é matar seu corpo. Na alma, ele não pode tocar. Olha o 5. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. O homem tem poder para lançar alguém no inferno? Por isso é que não tem mais o que fazer. Porque Deus não somente mata o corpo, mas como lança o corpo e a alma no inferno, continua prevalecendo que a alma
é imortal. Panzoli. Certo. Ele perguntou, então, onde está a alma de Caim. A alma de Caim está no Sheol, no Hades. Só que não tem nenhum versículo que fale que Sheol é um local onde as pessoas estão queimando, sendo torturadas para sempre, né? Como se Caim tivesse há 6.000 anos sendo queimado lá, e outras pessoas, sei lá, Hitler, que pecou muito mais que Caim, presumivelmente, ele tá queimando há tão pouco tempo, né? Não existe isso na Bíblia. Inclusive, você vai ver, por exemplo, tem um texto de Números que vai falar que a terra, né, abriu, e não apenas as pessoas, até as tendas das pessoas foram direto para o Sheol. Agora, se o Sheol é um lugar onde você tem um inferno, onde as pessoas estão queimando lá, etc., então a tenda, ela se desincorporou e foi para uma outra dimensão queimar lá no além. Fica meio complicado isso, né? Inclusive, Eclesiastes 9:10 vai falar que no Sheol, algumas traduções vão verter por túmulo ou por além, mas tá Sheol ali no original hebraico, vai falar que não há nada, não tem atividade alguma, o texto vai dizer, né? Então, vai matar aqui a charada. Bom, ele vai perguntar também, se só vai matar a alma na Geena, então a alma continua viva. Não, porque existe a ressurreição para a primeira morte. Jesus está falando aqui da morte final, da morte definitiva, não é aniquilamento, porque depois da primeira morte você tem a segunda morte, onde eles vão ressuscitar para prestarem contas a Deus de juízo, pagarem o equivalente aos seus pecados proporcionalmente, que nem está lá em Lucas 12, 47 e 48. Alguns levam muitos açoites, outros levam poucos açoites, o que, aliás, também não faz sentido da perspectiva de um tormento eterno, porque como alguém que vai estar ser eternamente atormentado no inferno, esse tormento pode ser quantificado como pouco, né? O pouco, ele presume um fim. Então isso também vai anular a visão que ele está defendendo. Mas o fato é, Jesus aqui está falando da segunda morte. Por isso que ele fala do Geena, né? Agora, a questão que eu pontuei é muito importante. Por que que no texto de Lucas, que é paralelo ao texto de Mateus, ele não fala que depois que, vamos supor, né, que ele fala, mata o corpo, mas depois nada pode fazer. A interpretação de Elias é que esse nada pode fazer é em relação à alma. Que a alma enquanto entendida enquanto substância material, como eu já falei. Agora, se a alma sai do corpo, e é esse o sentido do texto, por que que Jesus fala que ela vai para o Geena e não para o Hades, que é o lugar onde ela iria imediatamente? Isso não foi explicado. Bom, aí depois ele falou que eu fugi do texto para outros textos, né? Só que, na verdade, esses outros textos aqui são textos paralelos. Em que sentido? Porque eu estou mostrando qual o sentido que a polime tem quando ela é usada no sentido de destruição, que é o sentido que está lá em Mateus 10:28. Eu estou mostrando, ó, todas as vezes em que a polime está no sentido de destruir, e ela é usada em relação a pessoas, ela sempre tem o mesmo sentido de morte, o que vai anular a interpretação que o Elias fez de distinguir a potenesco, que é morte na primeira parte do verso, e a polime, que seria outra coisa que não morte na segunda parte do verso. Então, são essas as questões que eu pontuei e que eu gostaria de ver respondidas. Ok. A gente vai para o intervalo, para o segundo bloco, mas eu comecei com o Elias, finalizei aqui com o Panzoli. Deixa eu só fazer uma pergunta, Panzoli. Você disse que a alma desse pessoal está no Sheol, lá no, que é o correspondente do Hades, né? Exatamente. O Sheol é hebraico, o Hades é grego. Ele está no inferno. Se está no inferno, então ela não foi destruída. Não, mas aqui o que é Sheol? É a sepultura universal dos mortos. Não é um então, inferno. Mas está lá a alma deles? Sim, a alma quanto pessoa, né? A mesma coisa o corpo também. Então, se a alma deles está lá, então eles existem, ainda depois de mortos. Não. É que nem. Aqui, vou repetir. A alma na Bíblia é o quê? Gênesis 2:7. É o que o ser humano é por completo. Então você falar que a alma está no Sheol é a mesma coisa que você falar, por exemplo, no corpo na sepultura. Porque o Sheol é o cemitério universal dos mortos. É onde toda a região subterrânea da Terra onde os mortos estão enterrados. Né? Um lugar em outro mundo, é que nem eu falei lá no texto de Números, que vai fender a Terra, vai cair, né, as pessoas e as tendas deles vão junto. Tem outros textos que vão falar. Então você está colocando o Sheol como sepultura. Não é uma sepultura individual, é toda a região subterrânea da Terra. Então é um lugar. Sim, mas sim. É o fim do homem. Seria isso, exatamente. Basicamente. Mas não é exatamente um lugar onde está. Porque no meio da conversa, você falou, não, a alma dele está no Sheol. Mas aí... é um lugar, porque a região subterrânea da Terra é um lugar. Um túmulo também é um lugar. Mas não é um lugar no sentido que os mortalistas veem, como uma mansão dos mortos, onde tem atividade, etc. Né? Ok. Bom, vamos lá, vira aí rapidinho, a gente vai para o intervalo, vai ser bem curto esse intervalo, porque esse debate aqui a gente só tem 1 hora e meia hora já foi, vai. Debates com o pastor César Cavalcante. Bom, para você que está ouvindo a gente, nós temos o projeto da Imersão História da Igreja, que vai acontecer entre os dias 4, 5 e 6. A gente quer mais água aqui no estúdio, se der. Entre os 4, 5 e 6 de agosto, teremos a imersão sobre a história da igreja. E, com certeza, há um lapso, né, na formação acadêmica dos irmãos, dos nossos irmãos, especialmente na teologia protestante, que não considera muito a história da igreja na sua formação teológica.
Parece que a história da igreja gravita assim em torno, ele é meio que o Plutão, né, das lições teológicas. O pessoal gosta muito de hamartiologia, soteriologia, e debatem sobre calvinismo, arminianismo, escatologia, não sei o quê, mas esquecem, por exemplo, de saber um pouco da história. E um povo que não conhece a sua própria história é a forma mais rápida e direta de cometer os mesmos erros da história. E eu convido você a participar desta imersão. Nesta imersão, com certeza você vai alcançar um conhecimento fabuloso que você não tinha. A FTB está trabalhando agora no lançamento da próxima pós-graduação sobre história da igreja. E antes dessa pós-graduação teremos nossa primeira imersão sobre história da igreja. E eu quero muito que você participe. O valor é R$ 39,00, apenas R$ 39,00. Parece piada as coisas que a gente faz aqui, os valores, né? Parece piada, mas é R$ 39,00. Termina na sexta-feira, porque sexta-feira já vai para, eu acho que 59, 49, 59. Mesmo assim é barato, mas você não precisa pagar mais caro do que isso. É só pagar R$ 39,00 agora. Para fazer a inscrição, clique no link que está fixado aqui na página, aqui no canal, ou chama pelo WhatsApp da rádio 975 11 33 85. Elias, volto com você aqui. Tá contigo. Bem, nós perguntamos onde está a alma de Caim, ou a alma dos antediluvianos, daqueles que morreram em Sodoma e Gomorra. Ele diz que está no Sheol. E novamente ele vai engessar apenas um significado para a palavra Sheol. Sheol, Hades, são uma mesma localização. Hades é a forma grecisada de Sheol, que vem de Sheol, região inferior, submundo dos mortos. Agora, Sheol tem vários significados, assim como Hades também tem vários significados. Hades pode significar sepultura? Sim, pode. Sheol pode significar sepultura? Sim, pode. Mas no Hades e também na Guiena vão almas de pessoas. Ali não é uma sepultura. A sepultura seria mais apropriadamente Kever. Kever seria sepultura. Então, o que ocorre? A alma dos ímpios, elas não somente estão no Hades, num local que não é apenas uma sepultura, porque o corpo ele foi para a sepultura. E a alma, visto que não morre, não temais os que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Se não pode matar a alma continua viva. A alma do justo e a alma do ímpio? Sim, a alma do ímpio vai para onde? Vai para o Hades. E lá, qual é a condição desta alma? Consciente ou inconsciente? Consciente. E qual a situação? Estão em tormento e estão em castigo. Eu apelo para o texto de 2 de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 9, nós temos aqui as seguintes palavras apresentadas pelo apóstolo Pedro. Olha só, que interessante. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Esse reservar sob castigo, ele vem do verbo kolazo, que aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento, assim como o substantivo kolassin aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento. Esse verbo ele tem uma característica muito interessante. Trata-se de um particípio presente. O particípio presente, essa característica do verbo, é uma característica linear e não pontilinear, ou seja, ele dá a ideia de uma ação contínua. Eles já estão sob castigo, assim como o texto que eles dizem, não, mas isso é uma parábola, não dá para fazer teologia em cima de parábola. De Lucas capítulo 16, versículo 23, também da mesma sorte. Ali o rico, estando em tormento. Mas eu volto aqui ao texto de 2 de Pedro capítulo 2, versículos de número 9, mostrando que aqui tem um particípio presente. E para fechar a minha argumentação, mostrando que o homem tem uma alma, porque seria incongruente, seria anacrônico. Alguém que não existe está sob castigo, está sendo atormentado. Agora que o homem tem uma alma e que ele só morre o corpo, mas a alma não morre, continua viva diante de Deus, no caso do salvo, nós temos aqui em Lucas capítulo 20, versículo de número 36, eu vou deixar para reflexão do meu querido professor Lucas. Olha aqui, 38, aliás. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos, todos estão vivendo na presença dele.
traduzindo Abraão, Isaac, Jacó e todos os outros patriarcas que partiram desta para outra vida, já estão na presença de Deus. Porque quando você morre, o seu corpo vai para a sepultura, mas você já vai direto encontrar com Deus. Okay. Você já vai direto para a presença de Deus. Ok, Banzoli. Certo, foram muitos textos citados, eu quero comentar um por um. Só 3? Eu vou precisar de algum tempo para comentar todos eles. Bom, vamos lá. Sobre a diferença entre Kever e Sheol. Kever é a sepultura individual. Sheol, como eu acabei de explicar, se refere a toda a região subterrânea da Terra. Por isso que você vai ter no Antigo Testamento vários textos falando que fulano de tal foi reunido aos seus antepassados, ou dormiu com os seus antepassados. Kever é o túmulo, né? Exatamente. Por quê? Porque é algo coletivo, Kevurá não é algo... é o túmulo. Kever, a sepultura. Sim. É, sepultura. Isso, exatamente. Sim, por quê? Porque o Sheol é o coletivo e não individual. Mas, bom, vamos lá. Ele falou do... Bom, a palavra Sheol e Hades aparece 77 vezes no Antigo e Novo Testamento no total, sendo que dela só uma única vez aparece no sentido de aparenta ter uma consciência após a morte. Ironicamente, é justamente numa parábola. Uma parábola onde, inclusive, o rico e os personagens, né, rico, lá e tudo mais, tem dedo, tem língua, sente sede, pede pra molhar a ponta da língua. Será que um espírito, uma alma fantasmagórica tem um dedo, uma língua, tem sede, precisa ser refrescado com água? É uma questão para se pensar. Ou seja, claramente a gente está falando de uma parábola que não deve ser interpretada ao pé da letra. Inclusive, um dos princípios mais básicos é esse, que não se fundamenta doutrina com base em meios de parábolas. Agora, se a gente vai pegar o todo das escrituras, quase sempre que Sheol é citado, é num contexto que claramente diga que não tem vida ali, nenhuma. Por exemplo, Salmo 6,5, na morte não há lembrança de ti. E no Sheol, quem te louvará? A resposta implícita é ninguém. Isaías 38, 17 e 18, aqui acho que é o próprio rei Ezequiel que vai falar, né? Foi para meu benefício que tanto sofri, em teu amor me guardaste-me da cova da destruição, lançaste para trás de mim todos os meus pecados. Pois a sepultura, tá Sheol no hebraico, não pode louvar-te, e a morte não pode cantar o teu louvor. São os vivos e somente os vivos que te louvam, como hoje estou fazendo. Agora, se realmente o Sheol era o ser de Abraão, onde eles vão lá para conversar e tudo mais, eles poderiam louvar o Senhor lá. E a resposta implícita aqui é que não tem como louvar a Deus. Salmo 94, 17. Se não fosse o auxílio do Senhor, a minha alma já estaria na região do silêncio. Aqui, a própria tradução, a CF, vai colocar a alma mesmo, né? E no original tá Nefesh mesmo. Agora, como é que pode o salmista falar que a alma vai para a região do silêncio se a alma continuaria consciente após a morte? Qual lugar seria esse? O céu com altos louvores a Deus? Não seria, né? O inferno com muita gritaria, terror? Não, claro que não. Então, esse lugar de silêncio é o Sheol, e o Sheol, claramente, é um lugar que não tem consciência nenhuma. Além de Eclesiastes 9:10, enfim, vários outros textos que a gente poderia citar aqui. Bom, a 2 Pedro 2:9, um texto que eu sabia que eu iria citar, que ele cita sempre nos debates, né? E, bom, preparei algumas traduções aqui. A tradução preferida, que pelo menos todas as pessoas que eu conheço, assim, que manjam de hebraico, grego e tudo mais, em português, é a Almeida Corrigida Fiel. E ela vai traduzir assim: assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Coloca como tempo no futuro. A mesma coisa que faz a Almeida Revista e Corrigida. Se você vai na King James, que é a versão preferida dos estudiosos de língua inglesa, também vai colocar no futuro, né? Que eles vão ser castigados, não que eles estão sendo castigados. Jerônimo na Vulgata, a versão oficial da Igreja Católica, também vai colocar no futuro. Que mais? Você tem, até anotei aqui, a Bíblia de Lutero também coloca no futuro, né? Você tem a NVI original em inglês, também está no futuro. A Bíblia de Jerusalém, na versão original em francês, a versão que também muitos teólogos têm como preferida, também colocam o tempo futuro. Aí eu pergunto, será que todos os tradutores, né, de versões, repito, as mais respeitáveis, não estão falando de uma versão meia boca que alguém criou ontem, não estou falando da Bíblia, a mensagem, não. Estou falando das versões mais respeitadas no mundo inteiro. Será que todos os tradutores aqui não sabem grego, não sabem o básico para saber que está no particípio perfeito, portanto, não tem outra forma de se interpretar a não ser desse jeito? E não é o caso. Inclusive, tem vários, por exemplo, vou citar um só, o James Kaufman, na Bíblia de Estudo deles, ele fala que sob castigo é uma encurtação para sob a sentença de castigo, porque se a gente vai lá no versículo 3 da perícope, vai falar que a condenação deles paira sobre eles há muito tempo. Então ele está recapitulando o sentido que ele trouxe no versículo 3, e não impondo um sentido novo. E para terminar, sobre a questão lá do versículo, assim, Deus não é Deus de vivos, mas de mortos. Eu queria ter mais tempo para expor e trabalhar esse versículo melhor. Explique, pode explicar. Beleza, então tá, deixa eu pegar lá. Você lembra de cor o Lucas 20, 38. Tá, deixa eu abrir lá em Lucas 20,
38, porque é importante ver o contexto aqui na passagem, né? Perfeito. Porque o que estava em questão aqui não é se, por exemplo, não é se a alma sai do corpo ou não, mas a questão da ressurreição. Jesus respondeu, verso 34 aqui, os filhos desta era se dão em casamento, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir, e na ressurreição dos mortos não se dão em casamento. E não podem mais morrer, pois são como os anjos do céu, vistos que são filhos da ressurreição. E aí ele vai dizer, aqui é o ponto que mata a charada, aqui é o ponto mais importante. E que os mortos hão de ressuscitar, já Moisés mostrou no relato da sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Então, primeiro, o que ele estava tentando provar com isso? Era que a alma sobrevive à morte? Não, é que os mortos vão ressuscitar. E segundo, e por que então ele dá esse argumento? Ah, não, que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. É justamente para mostrar que se o Deus não é Deus de mortos e os mortos não têm vida, não têm consciência nesse presente momento, qual a única forma de trazer eles de volta à consciência? Justamente a ressurreição. Então a lógica que Jesus usa aqui, o único jeito de lá provar a ressurreição é justamente se os mortos não têm consciência no presente momento. Mas a ressurreição não aconteceu, né? Então ele deveria dizer assim, para ele todos viverão. Não, então, mas porque Deus é um ser temporal. Ele está ao mesmo tempo, nosso passado, presente e futuro. Então, para Deus, não tem essa questão, não, eles viverão e que ele não vive. Por isso que ele fala, para ele todos vivem. Porque ele não disse simplesmente, porque todos vivem. Aí estaria aprovado. Mas não, ele fala, para ele, para Deus. Então, ele está falando da perspectiva divina da coisa, não da perspectiva humana e terrena da coisa. Ok. Elias. Bom, vamos começar por esta última citação do professor Lucas Banzolin. O verbo que aparece ali, eu acho que o senhor deve ter examinado, porque inclusive eu te dei a oportunidade. É dzonton. Dzonton é um particípio presente ativo. Particípio presente ativo, que vem do verbo dzal. E o particípio presente ativo, ele traz-nos a ideia de uma ação contínua. É como se ele pegasse o passado e o presente e o futuro. Ou seja, eles vivem e continuam vivendo. Quem tem a imortalidade da alma, a alma, ela está viva, é diante de Deus. Também, da mesma sorte, é diante de Deus. Agora, achei curioso o senhor trabalhar e dizer assim, aqui não está falando de imortalidade da alma, está falando de ressurreição. Só que quando o senhor vai usar 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32, versículo 18 e versículo 29, que o tema é só sobre a ressurreição, aí o senhor trabalha a questão de imortalidade da alma para negar a imortalidade da alma. O senhor percebeu? 2 pesos e 2 medidas. Aqui, não, é só ressurreição, não tem nada a ver com a imortalidade da alma. Lá também é só ressurreição. E por que o senhor tenta combater a imortalidade da alma, onde também só fala de ressurreição? Portanto, aqui, olha, eles estão vivos e continuam vivos, porque é isso, nós temos aqui para a gramática grega. Agora, por outro lado, quando o senhor fala, mas tem traduções que dizem o seguinte, que eles estão para serem castigados no futuro. Mas eu tenho várias traduções. Se o senhor analisar, por exemplo, a Almeida Revista e Atualizada, vai dizer estão sob castigo. Se o senhor analisar, por exemplo, a NVI, estão sob castigo. Se o senhor vai analisar a NVT, muito usada pelos aniquilacionistas, eles estão sob castigo. Agora, o melhor é a gente trabalhar o verbo grego. O verbo grego ali é um particípio presente. E o particípio presente implica em uma ação contínua. Agora, quando o senhor cita, por exemplo, lá no Antigo Testamento, por que eu disse que a revelação ela é progressiva? Lá no Antigo Testamento, a pessoa que está no Sheol não louva. É claro, alguém que foi para o cemitério pode louvar? Se você chegar lá num funeral e cobrar uma dívida do defunto, ele vai dizer alguma coisa? É claro que não, pois ele está morto. Mas não a sua alma. A sua alma está diante de Deus. E eu continuo dizendo a importância da imortalidade da alma, porque ela nos conecta direto para a presença de Deus. Nós já entramos na presença de Deus. O corpo vai para a terra. E o espírito e a alma vão direto para a presença de Deus. Ok, Banzolin. Eu gostaria de comentar, primeiro, vamos começar lá com Deus de vivos e não de mortos. O texto que... Bom... vamos recapitular, Lucas 20 e 27. Alguns dos saduceus que dizem que não há ressurreição aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão. Então, primeiro, o que é que está sendo debatido aqui? O que os saduceus querem refutar? Eles querem refutar a ressurreição, certo? Aí a gente vai lá para o texto-chave, o que ele citou aqui, né, que eu também citei, verso 37. Olha o que Jesus vai dizer. E que os mortos ressuscitam, já Moisés mostrou no relato da sarça, quando o Senhor chama de Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, ó, o que estava sendo debatido? Ressurreição. O que Jesus explicitamente disse que ele estava provando? A ressurreição. Aí eu pergunto,
Se realmente, quando ele está dizendo que Deus de Abraão, Isaac e Jacó não é Deus de vivos, não é Deus de mortos, mas de vivos, ele está falando da imortalidade da alma, então de que modo que o argumento de Jesus prova a ressurreição? É isso que eu gostaria muito de ver respondido, porque eu nunca vi um mortalista responder essa questão de uma forma coerente, porque eles falam que o argumento de Jesus estava provando a sobrevivência da alma, e beleza, mesmo se fosse o caso, de que forma isso provaria que os mortos vão ressuscitar? Porque muitas facções, inclusive entre os gregos, entre os judeus mesmo, acreditavam em sobrevivência da alma, mas não em ressurreição. Então provar que a alma sobrevive após a morte não provaria a ressurreição. O único jeito do argumento de Jesus provar a ressurreição especificamente é realmente se Jesus não acreditava que as almas estão vivas em algum lugar no além. Sobre a questão lá do 2 Pedro 2,9, bom, vamos entrar na questão do grego, então. Tem o próprio Calvino, isso é muito interessante, né? O Calvino, ele era um dos maiores inimigos do aniquilacionismo na época dele, e ele faz o comentário dele a 2 Pedro 2,9 e fala: o particípio com mais ou menos, embora eu tenha o presente, ainda assim deve ser entendido no sentido de que eles estão reservados para serem punidos, ou para que possam ser punidos, pois ele nos ordena confiar na expectativa do juízo final, etc e tal. A Bíblia de Estudos, a New English Translation, a Bíblia com mais de 60 mil notas de rodapé, produzida por 20 estudiosos respeitados, ela vai fazer uma ampla explicação aqui. Eu vou tentar resumir a explicação dela para não ficar muito extenso, mas vai falar: o particípio adverbial, mais ou menos, pode se referir ao tempo contemporâneo ou ao tempo subsequente. O que está em jogo é o significado da frase preposicional seguinte: no dia do juízo ou até o dia do juízo. Aí ele fala: se o particípio for contemporâneo, a ideia é manter os ímpios em estado de punição até o dia do juízo. Se for subsequente, o significado é manter os ímpios para serem punidos no dia do juízo. Muitos comentaristas, versões, optam pelo primeiro ponto de vista, assumindo que o particípio presente não pode ser usado como tempo subsequente, que é a visão do pastor Elias. Contudo, o particípio presente é o particípio normal usado para expressar resultado e, com frequência, é usado para indicar propósito. Ele cita como exemplo Lucas 10:25, João 12:33, Atos 3:26, 2 Pedro 2:10, etc e tal. E aqui eu separei um texto onde ele vai trazer o particípio no sentido que não está falando de algo que esteja acontecendo nesse momento. Na própria perícope ali, né? Se você vai lá, 2 Pedro 2:1, olha o que ele vai dizer, o mesmo Pedro: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Esse trazendo está também no particípio presente. No entanto, ninguém fala que eles estavam naquele momento presente sendo destruídos, com uma destruição repentina. Então a gente tem um exemplo de um particípio presente que está falando de algo futuro. E no contexto inteiro de 2 Pedro 2:9 está muito claro que ele está falando de algo que iria se concretizar no futuro. Só que como eu já falei bastante, vou passar para a Elias, depois eu retorno. Vamos lá, olha lá o relógio. Sei lá, falta 4 minutos. Né? Vamos horrível. lá, então. Vocês topariam continuar esse debate 2 horas? Mas é claro. 2 da tarde? Às 2 da tarde? Bora continuar. Bora no Crescendo na Fé? Agora, daqui a pouco. Então, daqui a pouco. Então pronto. Segunda parte vai começar às 2 da tarde. Então não perca, o programa Crescendo na Fé hoje é debate. Mas eu posso falar agora, né? Nunca mais você vai poder falar assim. Não, então agora, assim, cada um tem 1 minuto e meio. Ah, não tem problema. Então, manda aí. Bom, vamos lá. Mas vai continuar 2 da tarde. Isso. Particípio presente, quando diz, olha, muitos falsos profetas se levantarão, percebam que falsos profetas, falsos doutores, continuamente estão existindo. E por esta razão, continuamente eles estão trazendo heresias de perdição. Não mostra que só naquela época eles trouxeram, ou só naquela época houve falso profeta. O senhor acredita que hoje tem falso profeta? Sim ou não? Sim, com certeza. Então, o particípio ele é contínuo, porque continuam existindo, as falsas profecias continuam também existindo. Só que nós temos que analisar aqui que eles estão sob castigo, da mesma forma que o rico está sob tormento, e que a imortalidade da alma é uma realidade. Nós vemos que o homem já está direto na presença de Deus. A partir do momento que você morre, você sai desta para outra vida e passa a estar na presença de Deus. Portanto, nós vamos continuar depois. Rapidinho. Queridos, eu trouxe aqui, olha, um kit de livros, Pergunte, Difícil de Responder, volume 1, 2, 3, 4, 5, o dicionário de palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas. Os pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. E quando você compra esse kit aqui, que custa R$ 1.700, você vai receber gratuitamente um curso de hebraico. E esse curso de hebraico ele tem 12 videoaulas, ele tem também uma Bíblia hebraica em áudio e tem o áudio do livro. Tudo isso por apenas R$ 480 se você pagar no Pix. Ou nós podemos fazer para você, em sabe quantas vezes? Até 10 vezes no cartão de R$ 54. 0 operadora 11 9
4901-6633. 0 operadora 11 93279-3001. Bom, vamos comer alguma coisa, a gente volta 2 da tarde com esse mesmo tema. Donzoli, obrigado. Você tem 1 minuto e meio também. Sim, falsos profetas continuam existindo, mas eles não estão sendo destruídos nesse presente momento. Inclusive, o sentido de Pedro no contexto é justamente falar que a punição deles é futuro. Eles vivem de boa agora, mas no futuro que eles vão ser castigados. Inclusive, ele dá o exemplo ali, 2 Pedro 2:5-6. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador de justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzidas às cinzas, tornando-as como exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas aí ele preservou Ló, que era o pregoeiro de justiça. Então o sentido do texto é o seguinte: da mesma forma que na época de Noé, os ímpios viviam de boa, não tinha nenhum problema com eles, não estava tendo destruição para eles, desgraça para eles, estavam comendo, bebendo, se divertindo, que nem Jesus diz, mas aí veio o dilúvio e acabou com eles, o juízo de Deus que trouxe a condenação para eles, e esse juízo é que trouxe a destruição. Da mesma forma, quando é que os falsos profetas vão ser julgados? É agora, nesse presente momento agora? Não, é no futuro, quando Deus trazer o juízo, seria no dia do juízo, e o juízo é sempre estabelecido na Bíblia, no futuro, na volta de Jesus. Isso a gente pode tratar melhor na segunda parte, né? Eu gostaria de pedir, né, que se possível for, tem um canal no YouTube, só digitar no meu nome, Lucas Manzoli, você me encontra, e aí tem inúmeros debates lá, debates online com católicos, ateus, né, e hortalistas, tudo que é tipo de gente, a gente debate lá. E também tem um curso de teologia, né, na pós, reconhecida pelo MEC. Eu vou passar novamente o contato da vendedora, a gente vai iniciar já nos próximos dias aí as vendas, DDD 67 9234 2522, para quem quiser adquirir o curso de pós-teologia. Nesse curso a gente não fala de imortalismo, né? Mas a gente vai falar sobre outros assuntos aí relacionados à Bíblia. Maravilha. Vou pedir para no segundo bloco, na segunda parte, você mandar o telefone aqui para a produção, e aí vai aparecer aqui na tela. Beleza. Tá certo? Bom, infelizmente nosso tempo é curto nessa primeira hora, mas eu estou ofertando aqui o Crescendo na Fé só para a gente continuar esse bate-papo, porque ia ficar muito... Ele mora no Paraná, ia ficar difícil para voltar aqui e tal, então fica aí a segunda parte desse debate para logo mais às 2 da tarde. Então coloca seu celular para despertar às 2 da tarde, já entra nesse canal, já está nesse canal, se inscreve nesse canal aí, porque debate de alto nível é aqui, tá certo? Então a gente vai concluir esse debate por enquanto, mas a gente volta às 2 da tarde. Então a gente volta a se encontrar às 14, tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Unidade FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu dispositivo de podcast. Basta digitar Debates Unidade FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify e outros tocadores da Apple e Android. Unidade FM. Juntos somos mais fortes.